Olá, que a paz e o amor de Deus transborde em seu coração e na sua alma. Tudo bem com você? Eu me chamo Leane. Seja muito bem-vindo para o nosso momento da célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E hoje nós estaremos falando sobre mais do que suficiente. Nossa base bíblica é João capítulo 6, dos versículos 1 ao 9. Mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar a Ti esse momento, Pai. Eu quero repreender, Pai, todo impedimento, todo atrapalho, Senhor, tudo que se levanta, Senhor, contra, Pai, o Teu conhecimento caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que todo impedimento seja repreendido agora, Pai. E que a Tua palavra, Pai, ela seja declarada, a Tua palavra seja, Pai, falada aos nossos ouvidos e aos nossos corações, Pai. Então eu repreendo, Pai, todo impedimento e todo atrapalho, em nome de Jesus. Amém. Amém? João capítulo 6, versículos 1 vai nos dizer: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? As multidões, elas seguiam Jesus por causa dos sinais de cura e de maravilhas que Jesus fazia. As pessoas seguiam Jesus, pelo que ele podia fazer. E isso tornava Jesus distinto dos outros. Distinto significa único. E Jesus era único. E a sua diferença é a sua diferença que atrai pessoas para a sua empresa. O seu diferencial, o tratamento com elas, o produto que você faz. Isso também, esse diferencial também, ele reflete no seu ministério. Você faz as coisas personalizadas, que muitas pessoas fazem. Ah, não, é um produto personalizado. Ele significa o quê? Adaptar um produto, serviço ou experiência para atender às preferências, necessidades ou identidades de um indivíduo específico. Vai além do padrão do mercado. Transforma um item comum em algo exclusivo, agregando valor emocional. Então, é um diferencial que você precisa ter. E Jesus tinha isso. Jesus, ele era distinto, ele era único, ele tinha esse diferencial que separava ele de todos. Precisamos ter o quê? Um diferencial onde as pessoas vejam a diferença em nós. Nós precisamos andar na contramão do mundo, fazer o oposto da maioria. As multidões seguiam Jesus, porque ele tinha o que os outros não tinham. E é por isso que precisamos buscar o que nos torna diferente para atrair sucesso. Buscar o que nos torna diferente, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós devemos mostrar a diferença para as pessoas. As pessoas têm que perceber isso em nós. Olhar para nós e falar: nossa, você é diferente dos outros.
Muitas pessoas reclamam que para elas nada acontece, mas elas não têm nada de diferente. Fazem o que todo mundo faz. E fazendo assim, elas acabam caindo no comum. Todo mundo faz, eu vou fazer, eu vou seguir. Na época de Jesus, os líderes religiosos, eles ficavam impressionados com Jesus. Eles também pregavam a palavra, eles também louvavam. Eles também eram zelosos. Mas a Bíblia diz que Jesus pregava como quem tem autoridade. Ele pregava diferente dos fariseus da época. Jesus tinha a convicção de quem ele era. Se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, ambos impactaram aquela época. E até hoje, através do que nós lemos, né, somos impactados pelo que tinha na vida desses dois homens. Mas cada um pregava e levava a palavra de um jeito distinto, né? De um jeito que cada um, Deus colocou algo específico na vida de cada um. Porque o apóstolo Pedro, ele atingiu um número de pessoas aqui. E o apóstolo Paulo, ele estava designado para outras pessoas. Então, cada um tinha o seu chamado ali, cada um tinha o seu um dom, tinha uma unção diferente na vida de cada um. Você precisa descobrir qual é a sua vocação e fluir ali. E Deus vai te honrar. Deus tem algo específico para você. O único caminho comum para todos, o único caminho, sim, que não podemos colocar assim, mas um caminho, sim, o único caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, 6, vai nos dizer. Jesus declara ser a direção definitiva para Deus, a revelação absoluta de quem Ele é e a fonte da vida eterna. Que Ele é a fonte da vida eterna, é Jesus. Mas dentro do propósito há variáveis. Tem pessoas com dom de cura que ministram muito e outros que têm o mesmo dom, mas não ministram iguais. Cada um tem o dom de cura, mas cada um ministra de formas diferentes. Aí eu deveria falar, aí muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas eu precisaria falar que nem fulano, teria que me expressar que nem ciclano, nossa, eu teria que ser assim que nem ela, como ela faz, ou que nem ele faz. Não, porque cada um de nós vamos atingir pessoas diferentes. Aquela pessoa vai estar direcionada para umas pessoas e você para outras. Então Deus colocou você para algo específico, para você levar a palavra dele, falar da palavra dele para certas pessoas. Às vezes vai ter pessoas que o chamado dela vai ser para falar de Jesus para uma pessoa. Esse vai ser o chamado dela. Amém? Então seja você mesmo, seja você mesma. E siga as direções que o Espírito Santo vai te dar. E você estará cumprindo o seu chamado. O foco é seguir as direções do Espírito Santo, ouvir o que ele tem para falar com você. E não invejar o outro irmão se ele está crescendo, se ele está avançando. Porque cada um de nós temos um chamado diferente. Mesmo com os mesmos dons, mas são chamados diferentes, são pessoas diferentes, são situações diferentes. Cada um de nós vamos estar passando ou enfrentando. Amém? E em Cristo Jesus, ele multiplicou os pães. Daqueles 5 pães e 2 peixinhos, alimentaram quase 20.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Então, com Jesus, há mais do que o suficiente quando nós buscamos nele. Nós teremos tudo que nós precisamos. Amém? Eu quero te deixar uns recadinhos. Terça-feira, culto às 20 horas.
Quinta-feira, às 7 da manhã, a oração do Pai Nosso. No sábado, nós temos a Nação Jovens, que começa às 19 horas o culto. Domingo, às 9 horas, temos o culto profético. E segunda-feira, às 20 horas, nós temos nossa rede Pérolas, com chá de mulheres. E você é nossa convidada. Amém? E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E é transmitido pelo canal da igreja, @IEJN Alphaville. Né? Mas faça uma forcinha, esteja lá. No chá de mulheres a entrada é gratuita. Você pode vir. Amém? Sentir da palavra, se assentar à mesa com o Senhor, com as irmãs lá e receber da palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a nós encontrarmos, Pai, qual é o nosso chamado, qual é o nosso diferencial, Pai, para que nós venhamos, Senhor, dar fruto, e fruto, Senhor, que permaneça, que nós venhamos avançar, que nós venhamos crescer, que nós venhamos romper, Pai, diante, Pai, da Tua boa mão, Pai, derrama do Teu favor, Pai, derrama da Tua graça sobre nós, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a estarmos atentos ao que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, nos guarda, nos livra de todo o mal. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Um bom fim de semana para você, para sua casa. Nunca se esqueça o quanto que Jesus te ama. Amém? Um abraço.